E agora, no nosso quadro de saúde, gente, vamos falar aí sobre ATM, as causas, os sintomas. E o nosso convidado, né, o dentista especialista em bucomaxilofacial, o Dr. Guilherme Battistetti. Ele está aqui ao vivo para falar para a gente sobre ATM. E se você de casa aí também tem dúvida, quer saber mais, é só interagir com a gente. Manda sua pergunta no nosso WhatsApp, que é o 4599254747. Boa tarde, doutor. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Doutor Guilherme, eu queria que o senhor começasse explicando pra gente o que é ATM, que essa sigla assusta muitas pessoas também, né? Assusta e tem gente que fala, você tem ATM, já acha que é um problema, né? Na verdade, todo mundo tem ATM. ATM significa articulação temporomandibular. E a articulação são duas articulações que nós temos no nosso rosto, que é a articulação temporomandibular, que é do osso temporal com o osso mandibular. Então, é a articulação onde o osso da mandíbula encaixa com o osso do crânio. Quando a gente abre e fecha a boca, é essa articulação que ela faz o movimento. Como está mostrando ali, eu acho que no vídeo, Isso, essa articulação que chamamos de ATM. Então, todo mundo tem ATM, duas, inclusive, uma de cada lado. Quando você tem um problema nessa articulação, que pode ser um problema articular ou pelos músculos que fazem esse movimento, aí nós temos as DTMs, que é as disfunções, e as dores temporomandibulares. Então, ATM todo mundo tem. E tem que ter, tem que ser saudável, né? Quando a gente tem alguma disfunção dela, as DTMs, então a gente tem as dores nessa articulação. Que às vezes ela chega a fazer um barulhinho também, né, doutor? Daquelas estraladinhas, é motivo de se preocupar? É sim, Mauro. É assim, quando você já tem algum som, algum barulho, quer dizer que aquele disco articular, como mostra ali na imagem, que é como se fosse o nosso menisco do joelho que protege para um osso não encostar em outro, esse disco ele pode estar perfurado, e então você está encostando o osso da mandíbula com o osso da cabeça, com o temporal, nessa articulação temporomandibular. Ou esse disco ele pode estar se deslocando para frente, para trás e ficando preso. Então, às vezes um barulho mais forte, um ploct, né? Que ele pode estar, esse disco não está bem posicionado, ou tem gente que relata como se tivesse uma areia dentro na frente do meu ouvido, né? Então isso já é um disco articular que está um pouco mais fino, ele pode estar até furar, então isso já é preocupante, já é uma doença articular que já está numa evolução já faz um tempo. Doutor, e assim, quais as principais causas da dor na ATM? Olha, a principal causa da dor, são aqueles hábitos que a gente chama de hábitos parafuncionais, que são hábitos que não são saudáveis. Por exemplo, apertar os dentes, ou roer os dentes, todo mundo já ouviu falar em bruxismo. E é fácil perceber. Quem é casado, quem dorme com alguém, se a pessoa range os dentes durante a noite, o companheiro vai falar. Então a gente se preocupa mais com isso. Mas tem muita gente que tem um apertamento dentário, que é você ficar apertando. Esse apertamento, ele também comprime esse disco e faz esse disco afinar e faz ter dor, tanto no disco quanto no músculo dessa articulação. Então, a principal causa é esses hábitos parafuncionais. Agora, o que causa esses hábitos parafuncionais é a doença moderna, que é o estresse, né? E para a gente se desestressar, a gente acaba, né, em momentos de estresse, acaba apertando ou rangendo os dentes. Tem gente que tem o hábito de morder caneta ou mascar chiclete, né? Então, essa é a principal das dores na TM. E os sintomas, doutor? Tem alguns sintomas que as pessoas têm que ficar atento, como você falou, o sinal de ficar mordendo caneta, lápis, eu lembro na primeira, quarta série ali, como comiam lápis, lápis na ansiedade, prova, né? Mas quais que são esses sintomas que tem que ficar atento ali, doutor? Então, esses hábitos, a gente tem alguns desses hábitos, a gente tem que se policiar para não levar essas dores. Mas os sintomas que seriam as dores, esse barulho que você comentou, como se fosse uma areia ou se fosse um estalo, né, nessa articulação, isso já é preocupante. Outra que a gente pergunta sempre para o paciente, ele relata, é quando ele acorda com o músculo cansado, o músculo do rosto muito cansado. Isso significa que ele ficou pressionando durante a noite toda. Então, esses sintomas a gente tem que se preocupar. É o estresse, é a doença moderna. Eu falo, a gente vai se estressando durante o dia, a gente acumula esse estresse. Se no final do dia a gente não faz uma atividade física para desestressar, uma atividade aeróbica, uma caminhada, corrida, você vai desestressar, você vai guardar, você vai jogar isso na sua boca
e fazendo esse apertamento durante a noite. Isso não é legal. Então, se tem alguma dor, se acorda com a boca cansada ou se escuta esses barulhos, já é algum sintoma que você tem que se preocupar. E até se começar a perceber, né, doutor, que está trincando os dentes, ou aparecem dentes trincados, isso. Pode ser isso aí também? Pode sim. O trincado geralmente acontece com o apertamento, que é o que causa essa pressão do disco articular. É difícil você ter um trincado por causa disso, mas acontece. Já recebi pacientes de rachar o dente no meio por apertamento. O que a gente percebe escovando os dentes no espelho seria o desgaste do dente. Esse desgaste não é geralmente pelo apertamento, mas pelo bruxismo. Até para quem está em casa poder se avaliar no espelho, se você olhar no seu canino, o canino todos sabem que é aquele o dente às presas, né? Quem tem o canino, ele tem que ser bem pontudinho. Quem já tem esse canino que está reto, que já tem a ponta reta, já tem que ficar preocupado, porque provavelmente ele tem já um desgaste por causa de bruxismo. E como que é feito esse diagnóstico, doutor? Como que é feito, ter a certeza que está acontecendo isso daí? O diagnóstico ele é clínico. A gente vai fazer algumas avaliações com o paciente, fazer uma palpação muscular dele, porque o importante é diferenciar se a dor que ele tem nessa região, as DTMs, dor nas regiões, nas articulações temporomandibulares, se a causa dela é muscular ou se ela é articular. E isso a gente faz palpações no músculo do paciente, essa avaliação dos dentes do paciente, e às vezes a gente pede auxílio de alguns exames complementares, como ressonância ou uma radiografia para saber se essa articulação está sadia, se ela já tem algum desgaste. Então, o diagnóstico ele é clínico, né, da disfunção. Mas os sintomas é muito fácil do paciente perceber. São dores nessa região, à frente da orelha, normalmente depois de uma refeição mais pesada ou quando você acorda, já acorda com essas dores. E geralmente, doutor, assim, quanto tempo dura uma crise e assim, como que é feito esse tratamento contra essa dor? O tempo que dura a crise depende do problema que a pessoa está passando, né? Como ela é muito ligada ao estresse, eu recebo muito paciente, por exemplo, que está em época de vestibular, né? Mesmo paciente jovem já tem essas dores em época de vestibular. Então, enquanto ela ou resolveu o problema, ou saber lidar com esse problema, né? Que é fazer atividade, né? Tirar esse estresse do corpo, ele vai continuar tendo esses dores. Nesse momento é onde o dentista entra com o tratamento paliativo, um tratamento para amenizar essas dores, com analgésicos, geralmente com anti-inflamatórios, ou com alguns dispositivos que impedem que a pessoa, apesar dela ficar apertando, não ficar pressionando esse disco, que é a famosa placa, as plaquinhas de bruxismo que a gente usa para dormir. Isso muita gente usa. Mas tem que ser uma placa certa. Muita gente usa aquela placa que usava para fazer clareamento, que é uma placa molinha, não serve para isso, não adianta, até estimula mais. O pessoal coloca, parece uma borracha, parece um chiclete, aí vai mordendo. Fica mordendo mais. Essa placa que é para o tratamento é uma placa dura, rígida e tem que ser feita pelo dentista e individual. Não tem como comprar essa placa. O molde da pessoa, exatamente, né, tem que ser individual daquela boca do paciente. E geralmente, doutor, assim, quanto tempo dura um tratamento da TM? O tratamento depende da causa, né? Se é uma pessoa que está passando por um momento mais estressante ou se a pessoa tem por hábito ser estressada. Se a pessoa tem por hábito ser estressada, ela vai ser um paciente nosso para o resto da vida. Vai ter que tratar bastante. Né? Vai ser para o resto da vida. Algumas situações a gente consegue resolver só mudança de hábitos. Algumas a gente usa dispositivos, algumas a gente usa medicamentos, que são tratamentos mais rápidos. A gente costuma dizer, a gente não quer dar um tiro de canhão para matar uma mosca, então a gente vai passo a passo. Algumas a gente usa um botox, que vai fazer com que aquele músculo que fica apertando fica mais fraco, então ele não tem tanta força para apertar. E em algumas situações, não é muitas, menos de 10% dos casos, precisa de uma cirurgia, que é uma cirurgia nessa região, onde, por exemplo, se o problema for articular e não só do músculo, a gente pode ter que fazer uma cirurgia para intervir naquele disco, para fixar ele no lugar e não ficar descolando. A gente pode ter que intervir no côndilo se ele já tem algum desgaste maior. E em alguns casos mais complexos, até cirurgias de prótese, que é substituir essa articulação por um dispositivo protético, né? Então o tempo de tratamento varia muito com o problema. Quanto antes diagnosticado, mais rápido vai ser o tratamento, mais eficaz e menos prejudicial para o paciente. Doutor, e assim, além da dor, o que mais isso pode causar na saúde do paciente, a ATM? A gente diz que quem tem dor acaba
né, não fazendo as suas atividades normais. E daí acaba levando um quadro depressivo, né? E quando você tem uma depressão, acaba agravando o seu estresse, então acaba uma doença alimentando outra. Alguns casos o paciente não consegue trabalhar, de tanta dor, não consegue conversar, não consegue se alimentar, ele pode ter uma perda de peso muito grande, pode levar a uma depressão por causa dessas dores. Esses são os casos mais preocupantes, né? Então, sempre quanto antes começar a tratar para não chegar ao ponto de umas situações como essa, né? O senhor estava comentando que o tratamento é até medicamentoso, né? Mas quando que é indicado, doutora, a cirurgia para ATM? Quando que acontece isso? Então, a cirurgia, quando a gente faz o diagnóstico, que o problema não é só no músculo, né? Muita gente, como eu falei, de ficar apertando, o músculo ele fica inflamado. Então, a gente trata do músculo, né? Esse não precisa de cirurgia. Mas quando já tem muito tempo de você ficar pressionando essa articulação, aquele disco ele vai afinando e começa a ter o furo e começa a ter um deslocamento do disco, fica esgarçado. Então essa cirurgia, uma das cirurgias seria para colocar esse disco no lugar. Eu costumo dizer que é a mesma coisa do joelho, né? O joelho todo mundo convive mais, todo mundo Brasil, todo mundo joga bola, né? Todo mundo já fez uma cirurgia de menisco, é muito parecido. Esse disco articular é muito parecido com o menisco do joelho. Às vezes, numa pancada de futebol, esse menisco rasga, né? E o cirurgião tem que ir lá e suturar. A mesma coisa acontece com esse disco articular. Às vezes, por você pressionar muito forte, ou numa pancada, num trauma, esse menisco pode rasgar. Então, a intervenção cirúrgica é por causa disso. Tá vendo, gente? É importante ficar atento a isso. E o que pode fazer, doutor, para evitar, então, a dor na TM? De repente, fazendo a consulta, claro, né? Mas fazendo essa placa, entendendo o que está acontecendo ali também? No primeiro sinal, primeiro sintoma que a pessoa tem, como nós conversamos, dor, especificamente nessa região, acordar com a mandíbula, com cansaço muscular, você sente que você não dormiu bem, perceber desgastes nos dentes, né? Aquela pontinha do canino já está desgastada, que era aquele vampirinho, né? O canino já está bem desgastado. Procurar o profissional para fazer essa primeira avaliação. Isso quanto antes. Quanto antes começar, menor vai ser o tratamento, menos complexo é o tratamento e menos prejudicado já está a sua articulação, a sua ATM. Tá vendo, gente? Então é importante ficar atento a esses sinais também. Mas, inclusive, eu vou deixar ali o Instagram do Dr. Guilherme, tá ali na tela, ó. Se de repente você quer interagir com ele, que ficou alguma dúvida sobre a ATM, ou você tem dores diferentes, quer saber um pouquinho mais, lá ele dá algumas dicas também. Então, se você quer interagir lá, quer trazer algum assunto que tenha lá no Instagram do doutor também para cá, é só vocês passarem pra gente também. Doutor, gratidão, bom retorno aí pro consultório. Obrigado. Obrigado.